Tá bom. É que na hora que eu entrei no Diário Web, eu vi ali festividades. O que é isso? Vou olhar agora. Tia, qual é o livro mesmo, hein, tia? Pois é, realmente eu tô vendo aqui, viu? Ciências. Mas eu não sei te dizer o que é não, viu? Mas eu vou me informar e avisarei para vocês. Certo. E ele tá segurando a faca. Não comete o mesmo erro que nem eu, não. Eu já cortei meu dedo uma vez. Pois é, depois a gente vê isso aí, tá? Eu não. Pronto, vamos lá, né? Vamos dar continuidade aqui com a nossa aula. Bom, nós temos a nossa aula de ciências e a nossa aula de ética, né? Hoje, uma consecutiva com a outra, certo? Primeiro a gente tem ciências e em seguida a gente continua com a nossa aula de ética, tá bom? Vamos lá. Pronto, vamos lá. A gente estava vendo sobre o sistema respiratório, não é isso? A tia passou uma atividadezinha para vocês, que foi a atividade da página 163, não é isso? Ok? Então a gente vai corrigir essa atividade agora, tá? Vamos lá, vou colocar aqui as respostas no chat, né? Caso alguém não tenha feito, alguém tenha alguma dúvida, tá? Eu vou colocar. É, enquanto eu estiver colocando as respostas no chat, eu peço que, por favor, vocês não coloquem nada, tá bom? Por quê? Porque quando eu coloco e vocês colocam também, acaba misturando, né? E complica para quem não fez ou quem está corrigindo, certo? Então, por favor, não coloquem nada no chat agora, tá bom? Vou Ô, tia, começar qual é a página, tia? Tia, qual é a com a página? página 163. Correção, questão um, certo? Questão um, ela tem A e B. Responda às perguntas, certo? A. O que é o sistema respiratório? É, é o conjunto, aqui é a minha resposta, tá? De órgãos, vocês podem ter colocado diferente também. Do corpo, opa, humano, responsável pela respiração. Essa é a minha resposta, tá? Da A, tá bom? É o conjunto de órgãos do corpo humano responsável pela respiração, certo? B. Peraí que o meu.
Ele quis dar um tiltzinho aqui agora. Pronto. B. Qual é o gás essencial para o organismo que é captado durante a respiração humana? Gás oxigênio, né? Isso todo mundo já sabe. O gás oxigênio. Pronto. A questão 1 eu já coloquei aí para vocês, tá? Questão 2. Na questão 2, ele pergunta qual é a diferença entre expirar e inspirar. O expirar é aquele onde a gente puxa o ar e o inspirar é quando a gente solta, certo? Não, o inspirar é quando a gente inspira, ó. E o expirar é quando a gente solta. É só uma trocazinha aí no nome, tá? Vamos lá. Na expiração, o gás carbônico sai do nosso corpo. Na inspiração, o gás oxigênio entra no nosso corpo. Essa é a questão 2, né? Na expiração, o gás carbônico sai, né? Porque a gente coloca ele para fora. E na inspiração, o gás oxigênio entra, porque a gente inspira, a gente inala o gás oxigênio, que é o que a gente respira. Na questão 3, nós temos aí. Ah, meu Deus. Página 163. Na questão 3, nós temos aí, ó, para vocês escreverem, certo? O nome dos órgãos do sistema respiratório. Na primeira coluna, que é esses 4 primeiros nomes desse primeiro ladinho, eu vou colocar eles em sequência, tá? Vamos lá. Primeiro, laringe, certo? Abaixo da laringe, brônquios. Abaixo dos brônquios, os bronquíolos. E abaixo dos bronquíolos, nós temos o pulmões. Pulmões. Certo? Essa é a primeira coluna, tá? Abaixo, do lado, minha internet hoje tá legal, viu, gente? Vou digitar de novo porque caiu a internet e perdeu a conexão. Vamos lá. Na segunda coluna, novamente. Porque perdeu aqui a conexão e acabou caindo. Nariz, faringe, traqueia. E abaixo da traqueia, o diafragma. Certo? Esses são a primeira e a segunda coluna. Primeira coluna, laringe, brônquios, bronquíolos e os pulmões. Aí do outro lado, né, na segunda coluna, tem o nariz, faringe, traqueia e o diafragma, certo? Ok? Pronto. Aí, na página 164, nós temos 3 questõezinhas, certo? Essas 3 questõezinhas é o que vocês irão fazer em casa hoje, ok? As que vocês irão fazer em casa, certo?
Quando terminar as aulas, a tia coloca lá no Google Sala de Aula, tá bom? Pronto. Corrigido essa atividade, alguém ficou com alguma dúvida em relação à atividade? Não, tia. Não? Ok, Não. Não, tia, tá tudo direitinho. pronto. Ok, então. Então, vamos lá. Hoje a gente tem que ver aquela parte, né, que a gente não viu naquele dia, que foi a parte, a tia leu, né, bem direitinho, mas foi muito rápido, né, por conta do nosso tempo, certo? E hoje a gente vai ter, né, aí vamos falar uns 15 minutinhos aí sobre o nosso sistema respiratório, que é para não ficar nenhuma dúvida, certo? Então vamos lá. Na página 160, vamos dar só né, uma revisadazinha no que a gente já viu, certo? Na página 160, ele iniciou falando sobre a ordem, né, na sequência do sistema respiratório, né, dos órgãos que são formados em sequência, né, que é o nariz, que é o início, né, que a gente inala por ele, né, a gente sente o cheiro, o nariz, em seguida, o ar passa pela faringe, da faringe passa pela laringe, certo? São nomes bem parecidos, né? Mas são coisas diferentes, tá? São órgãos diferentes. Depois da laringe, ele passa pela traqueia, em seguida para os brônquios e chega até os nossos pulmões, certo? Então, assim, vai em uma sequência, né? Órgão por órgão, até o ar chegar no nosso pulmão, certo? E lá, quando ele chega, que é o que a gente inspirou, certo? Ele vai voltar com o gás carbônico, que é o que a gente expira, certo? Falei para vocês, a gente inspira quando a gente inala e vai o quê? O gás oxigênio, né? Que é o que a gente respira. E quando a gente expira, que a gente bota para fora, nós liberamos o quê? O gás carbônico, né? Que é aquele gás que o nosso pulmão não quer, certo? Ele não quer esse gás lá dentro dele, né? Ele exclui ele elimina ele, porque ele só quer o oxigênio, certo? Lá, como eu falei para vocês, quando o gás oxigênio chega, que ele expulsa o gás carbônico, é aí onde acontece a troca, certo? A troca gasosa, né? Troca gasosa é o quê? A troca dos gases, né? Entrou o oxigênio, sai o gás carbônico. Então, aconteceu uma troca de gases entre lá dentro do pulmão, né? A respiração é muito importante, né, no processo de nutrição do nosso organismo, como eu falei para vocês. É por meio dela que o oxigênio, né, que é o gás necessário para a nossa vida, que é aquele que a gente respira, certo? Ele é absorvido pelo nosso organismo, certo? Enquanto o gás carbônico, por que que o nosso organismo e o nosso pulmão, ele não quer o gás carbônico? Porque o gás carbônico, gente, ele é um gás tóxico, certo? Um gás muito tóxico. Então, ele fica dentro do nosso pulmão, mas quando o oxigênio chega, ocorre a troca e ele tem que sair, né? Aí vem a parte da inspiração e da expiração que eu falei para vocês. Na inspiração é quando o ar entra, né, através do nariz, certo? E do nosso pulmão, quando a gente inspira, o nosso pulmão, ele se expande, ou seja, ele se enche, né? Vocês podem até estar observando na figura, até mostrei para vocês. Ele se enche, certo? Quando a gente expira, certo? Ele retorna, expelindo o gás carbônico, né? Que percorre um caminho inverso, certo? Então, quando a gente expira, certo? O nosso pulmão, ele relaxa, né? Ele relaxa no momento da expiração. Por quê? Porque quando você inspira, ele enche. Quando você expira, ele seca, certo? Então, ele é controlado por quê? Pela parte do diafragma, é quem controla a nossa expiração e a nossa inspiração,
Você não aguenta ficar muito tempo assim, ó, com como é que diz? Com o seu pulmão contraído. Você não consegue. Por quê? Porque ele fica muito cheio, certo? E você vai ter que liberar o gás carbônico que tem lá dentro dele, certo? Por isso que você não consegue ficar muito tempo segurando o ar. Você não consegue. Você tem que segurar e soltar, certo? Pronto. Aí aqui na página 161, ele vai falar sobre dentro do tórax, que foi o que a gente iniciou falando naquele dia, certo? O ar, ele entra nos pulmões. Ai, Jesus. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me vendo? Sim. Sim. A minha internet está caindo direto. De instante em instante está caindo, viu, gente? De vez em quando perde a conexão. Tá muito ruim hoje, muito ruim. Mas vamos continuar para a gente não perder tempo. Pronto. Então, como eu falei para vocês, né? A extremidade inferior, ela se divide nos dois tubos principais, né? Que são os famosos brônquios, certo? Esses brônquios, gente, cada um é ligado ao pulmão, certo? Faz parte também da nossa respiração. Dentro dos pulmões, os brônquios, eles se ramificam várias vezes, certo? Transformando-se em quê? Bronquíolos, certo? Os bronquíolos, né, estão dentro dos brônquios, certo? Que eles se ramificam, né? E continuam se subdividindo até atingir a espessura de um fio de cabelo. Olha só como é fininho, porque um fio de cabelo a gente quase nem vê, né? Só se você olhar bem. Principalmente quem tem o cabelo fino, porque o meu é praticamente invisível, que é bem fininho. Pronto. Aí lá, os bronquíolos terminais, né? Que é quando está numa espessura de um fio de cabelo. Esses são os bronquíolos terminais, que é o que encerra, tá? E eles terminam em minúsculas bolsas de ar, que são os famosos alvéolos pulmonares. Aqui nessa partezinha a gente vai ver bem direitinho, né? O que é que cada órgão, né, ele faz em função do nosso sistema respiratório, certo? Em cada pulmão existem cerca. Ai, sinto que vai cair de novo, mas vamos lá. Cada pulmão existem cerca de 300 milhões de alvéolos, certo? Esses alvéolos, eles são recobertos por vasos capilares, né? Que o oxigênio no interior do alvéolo, ele chega ao sangue dos vasos capilares e é distribuído pelo corpo. Então, são milhares de alvéolos, certo? Iguais às células. Agora aqui, ó, o nariz. O nariz, a poeira do ar que se respira, ela é filtrada pelos minúsculos pelos. A gente não inala mais poeira porque os nossos pelos, certo? Os pelos do nariz, né? Eles são capazes de proteger para que não entre tanto. Já imaginou se não tivesse ele, né? O que é que tanta gente inalava? Porque a poeira, gente, ela sai, por isso que a gente às vezes acaba adoecendo, né? Porque por poeira demais, certo? E às vezes os pelinhos que tem no nosso nariz, eles não conseguem absorver tudo, mas eles estão lá justamente para isso, né? Eu acho que vocês já até observaram que os nossos pelinhos, né? As nossas narinas lá dentro, ele tem uns pelinhos. E esses pelos são responsáveis por absorver a poeira, né? Que a gente inala, certo? Evitando que entre, né, em grande quantidade no nosso pulmão, certo? Porque o que a gente inala vai para dentro dos nossos pulmões. A boca é o canal também de respiração, né? Porque quando você não está aqui, ó, respirando pelo nariz, você respira pela boca, certo?
Então, ela também é um canal de respiração que é bastante importante. Por quê, tia? Porque quando se respira com força ou rápido, após as atividades vigorosas, né, a gente utiliza a boca, porque a gente cansa. Quando a gente cansa, a gente bota até a língua para fora, né? Mas a gente consegue respirar através da boca. Ela também é um órgão muito importante na respiração. A traqueia, ela é reforçada por anéis de cartilagem que a protegem da pressão interna. Olhem só a traqueia, ela parece uns anéisinhos, né? Olha aí, ó. Esse vermelhinho aí, abaixo da laringe, certo? Pulmão direito. O pulmão direito, ele divide-se em três segmentos. Olha aí o pulmão direito. Vocês estão vendo? O direito e o esquerdo. O esquerdo, ele se divide apenas em dois segmentos, né? Mas vocês podem observar que o esquerdo é onde fica localizado o coração, certo? O diafragma é essa partezinha embaixo que abaixo do pulmão, certo? Ele é o músculo que empurra para baixo a base do tórax quando se inspira o ar. Então, essa partezinha aqui, quando a gente inspira, e a gente puxa o ar, é ela que fica contraída, certo? E quando a gente expira, é ele que relaxa, certo? A faringe é essa partezinha aí, ó, logo da boca, né? Ela liga o nariz e a boca à traqueia. Esse primeiro canalzinho aí. Logo abaixo da faringe, nós temos a laringe, que é o que produz o som. A gente consegue falar através da laringe, porque é ela quem produz o som, certo? E quando o ar faz as cordas vocais presentes nela vibrarem. Então, quando o ar entra, que a gente consegue falar, certo? Isso quer dizer que a nossa laringe está em ação. Logo abaixo aí, gente, da traqueia, nós temos os brônquios, né? Os brônquios, eles são os principais canais de ar ligados a cada pulmão. Então, os brônquios, né, cada pulmão tem um, justamente por isso. Por quê? Para que eles liguem os canais de ar, certo? Aí, abaixo dos brônquios, nós temos os bronquíolos, né, que é a ramificação dos brônquios. Cada um, né, faz a sua função. E o pulmão esquerdo, que ele se divide em dois segmentos. O nosso pulmão esquerdo, o direito parece que não tem nada, né? E o esquerdo, ele é recoberto por veias, por cartilagens, justamente porque é o lado do coração, certo? Na página 162, nós temos a respiração e a nossa saúde. Bastante importante. Por quê? Porque nós, basicamente, respiramos, claro, em certa parte respiramos poluição, né? Claro que dentro de casa não, mas se você vai na rua, tem bastante poeira, apesar de que nesse momento a gente está trabalhando através de máscaras, né? Além do ar que entra pelas narinas, vários micro-organismos e a poluição misturados ao ar conseguem entrar no nosso corpo, o que eu falei para vocês, né? Em relação a esse ar que entra, a poluição e os micro-organismos também conseguem se encaixar dentro do nosso corpo. Isso acarreta uma série de doenças respiratórias, né? Aquelas doenças respiratórias que são as famosas, né? Pneumonia, causada por bactérias expostas ao ar, gripe, tuberculose, o próprio coronavírus, né? O coronavírus é contato que você tem, né, do vírus com o nariz, na boca, até nos olhos, viu, gente? Outras doenças, elas podem ser adquiridas pela inalação de poluentes como a asma, a bronquite, a gripe e o resfriado. São doenças, né, que são contraídas pela respiração, pelo ar. O resfriado, olha aí, ó, conheça um pouco mais as doenças respiratórias. Ele deu o exemplo do resfriado e da asma. O resfriado, ele é comum em épocas frias, né? Por exemplo, em épocas de chuva, ou então em mudanças de clima. Tá chovendo, rápido faz sol, ou então tá fazendo sol, rápido chove. Aí é onde acontece o resfriado e as gripes, né? Quando as bactérias podem viver mais tempo no ar, no corpo acontecem dores de cabeça, febre, espirros e entupimento do nariz, de onde escorre um líquido viscoso, né? Quem nunca, né? Pelos dos nariz, deixa eu ver aqui. Quem nunca, né, gente? Quem nunca
ficou com o nariz escorrendo. Deixa eu só ver aqui. Pelos do nariz funcionam como uma espécie de filtro, não é, tia? Exatamente. Eles funcionam como uma espécie de filtro, por quê? Porque eles filtram a maioria dos micro-organismos do nosso corpo, eles absorvem. Então, eles funcionam através, como se fosse um filtro. Muito bem, João Pedro, pela sua pergunta. Pneumonia é causada pelo quê, tia? A pneumonia é causada justamente por micro-organismos, certo? Que dependendo de cada organismo, de cada pessoa, certo? Ela pode ser da gripe, virar uma pneumonia ou uma tuberculose, que é quando o nosso pulmão, ele se enche de secreção, certo? Então, a asma, gente, ela é uma doença inflamatória que causa o excesso de muco nas vias áreas do pulmão, causando falta de ar e dificuldade para respirar. Quem tem asma, gente, sabe que às vezes, quando está gripado, necessita respirar através de uma bombinha. Essa bombinha ajuda no processo de respiração, certo? Eu uso sem ter. Pois é. Eu tenho. A pneumonia ataca, exatamente, ó, a pneumonia, a tuberculose, o coronavírus, tudo ataca o pulmão, certo? Tudo. Além dessas doenças, o fungo é um grande mal aos pulmões, que deixa de funcionar bem, provocando a morte e problemas graves de saúde, milhões de pessoas no mundo. As pessoas que fumam, por exemplo, pessoas que fumam, gente, elas têm bastante secreção no pulmão. Por quê? Por conta das, das coisas, né, que tem dentro das coisas que tem dentro do cigarro, porque me faltou o nome, certo? Tudo que tem dentro do cigarro, ele faz mal para a nossa saúde, tanto para quem fuma, como para quem inala a fumaça do cigarro, certo? Quem fuma é um fumante, e quem inala pelo menos só a fumaça do cigarro é um fumante passivo. Por quê? Porque você está inalando a fumaça do cigarro, é a mesma coisa de você estar fumando, certo? Eu particularmente, a minha pessoa, eu tenho pavor à fumaça de cigarro. Pavor. Estiver fumando perto de mim, eu saio na hora, porque eu não gosto. Nunca gostei. Viu, gente? É fumo. Principalmente para você, que é criança. Travou de novo, tia. Tia, travou de novo. Gente, então, a minha internet, ela tá hoje caindo e voltando. Aliás, desde ontem à tarde, a minha televisão funciona através da internet. E eu não, desde ontem à tarde que eu não consegui assistir nada por conta da internet caindo direto. Mas vamos lá, né? Pronto. Então, gente, a atividade que vocês irão fazer na página 163 é uma